50 e saiba mais. Com o Cicobi Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas 11 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Acompanhe esse programa daqui a pouco em podcast, que aí fica só o conteúdo, só a entrevista. Logo mais tem reprise na Plena TV e também pela Alexa. Daí eu comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. Pelos aplicativos de rádio também você ouve a gente. Pode baixar o aplicativo da Folha, é levinho, né? Interage. Aí você pode interagir, pode curtir, compartilhar, enfim. São 8 horas e 12 minutos, estamos de volta num oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Estou olhando aqui para ver nossa janela virtual aqui. Campos tem o tempo agora, o sol aparece entre nuvens, né? Mas já com a previsão aí de tempo encoberto para hoje, ou parcialmente encoberto aí ao longo do dia, né? Neste momento a temperatura aqui na área central é de 17 graus, previsão de hoje não deve passar de 24 graus. Neste programa estamos conversando com a Thaís Lovain de Souza, coordenadora de pesquisa da Faculdade de Medicina de Campos, representante de iniciação científica da IES no CNPq. Estamos falando sobre a 18ª Semana Científica, que começa hoje na Faculdade de Medicina de Campos, com a 5ª mostra de extensão e a 5ª mostra também, é a 5ª semana de egressos, não é? Thaís, tem um debate aqui no Face aqui legal, entre o Luiz Carlos e o Gildo, estão conversando aqui, mas eu vou te fazer uma pergunta, só para a gente abrir aqui esse bloco, ainda com um tema do bloco passado, e aí sim a gente abrir essa pauta aqui, porque o professor Luiz Carlos, que eu disse, ele também é biólogo, né? Trabalhou em laboratório por muito tempo, acho que no Ferreira Machado. Trabalhou no laboratório Ferreira Machado, se não me falha aqui a memória. E ele pergunta a você aqui, Thaís, você sabe qual, porque você falou sobre toxoplasmose, ele pergunta qual a prevalência da toxoplasmose em grávidas aqui na cidade e qual o índice de infecção pregressa ou de reativação de casos. Excelente pergunta, né? Uma pergunta muito pertinente para Campos, né? Inclusive existe uma lei específica que hoje é uma recomendação nacional, né, de testar toda gestante para tox. E essa lei municipal, ela veio depois de uma pesquisa com a professora Annelise, né, a professora da Faculdade de Campos, com a professora Lilian Bahia, que hoje está na UFRJ Macaé. A professora Lilian Bahia é a nossa palestrante também na mesa de toxoplasmose, que a gente vai discutir com a nossa professora Cíntia, que eu vou falar também mais pra frente sobre toxo, que ela acompanha as crianças expostas à toxoplasmose. A professora Cíntia é oftalmologista, então todos os bebês expostos são avaliados e acompanhados por ela. Lá, se não me
engano, o CEDIP, aquela área em que tem um parquinho da Cidade das Crianças, sim, né? Sim. Isso, então temos um serviço ali que acompanha essas crianças expostas, e também vai vir aqui a Secretaria da Vigilância Epidemiológica de Macaé, porque também eles têm um bom modelo de acompanhamento de gestantes e bebês expostos à toxoplasmose. Então, a professora Lilian viu há 20 anos atrás, praticamente, que 80% dos campistas já tinham sido infectados por toxoplasmose, 20 anos atrás, tá? Então, um paper muito discutido, e foi a base, né, da recomendação de testar todas as gestantes, porque toxoplasmose congênita causa alterações neurológicas muito tristes nos bebês, microcefalia, perda visual, consequências devastadoras que podem ser evitadas, né? O que nós temos hoje de realidade? Aí vem com uma pesquisa da doutora Regina, com o Erics, que foi o bolsista CNPq da faculdade, que terminou em setembro do ano passado. Nessa pesquisa, nós vimos dados alarmantes. Então, nós temos que pensar que, diferente da pesquisa da professora Lilian, a pesquisa com gestante, a gente envolve população mais jovem, porque é a idade da mulher fértil, né? Então, não necessariamente representa um resultado sorológico da população campista como um todo, mas da mulher mais jovem. Então, no serviço público aqui, nos plantadores de cana, no hospital, quando as mulheres chegam para ter bebê e você olha o histórico gestacional dessa mulher, você vê que 1/3 delas, né, não fizeram pelo menos 6 consultas de pré-natal. Então, como isso influencia na tox? Porque tem que ter uma consulta para pedir uma sorologia, para você entregar o resultado para o médico, ele anotar nos dados, né? Então, como essas gestantes, tem 2 lados. Ou elas não estão procurando, porque muitas, quando é o segundo bebê, já acha que vai ser igual ao primeiro, né? E aí as mulheres muitas vezes esquecem cada gestação um bebê diferente, então cada gestação é diferente. Então, elas sempre têm que procurar o obstetra, né? E dessas, a gente reparou que metade das gestantes campistas acompanhadas no serviço público não fazem um teste de toxoplasmose. Então, metade dos dados a gente não tem porque as mulheres não testam, tá? Das que testam, nós temos um pouquinho acima da metade, 51% das mulheres são totalmente vulneráveis. Ou seja, a população mais jovem ainda não teve contato com Toxoplasma gondii, que é o protozoário vetor da toxoplasmose congênita. O que significa que são mulheres que não podem ter contato nem consumir carne mal passada, devem evitar ao máximo, tem que ter muito cuidado com esses contatos com alguns animais também, principalmente com, quando nós falamos de gatinhos, né? Então, as fezes, tem que ter, essas mulheres são totalmente vulneráveis a infecção com toxoplasma. Isso, porque, deixa você passar as dicas aí, mas eu acabei atrapalhando. Mas vamos lá. Essas dicas são para mulheres saudáveis, normais, preste atenção, grávidas. E também não grávidas, mas para as mulheres grávidas, gestantes, é que é mais complicado. Porque a toxoplasmose, ela não dá sintoma... É muito subclínico, né? Muito complicada, fica oculta, né? Isso. Algumas pessoas acabam descobrindo que tiveram no acompanhamento com o oftalmologista. Porque no adulto saudável, imagina, não é, né, gestante, um adulto sem estar nenhuma complicação, em algumas pessoas faz uma lesão ocular, que o oftalmologista observa que a pessoa já teve exposição com um toxo, por exemplo. Mas fica em muitas pessoas assintomáticas. E na gestante, como é um momento especial, ela está carregando o bebê, e assim como temos que lembrar com Zika, o que também é um problema de arbovirose, né? A gente tem que lembrar que o toxoplasma tem uma preferência pelo sistema nervoso central do bebê. Então, se a mulher se infectar durante a gestação, ele pode chegar até lá e comprometer o desenvolvimento do encéfalo. Então, imagine só, metade das mulheres grávidas de Campos não sabem a que ponto elas podem se proteger. Na verdade, todas deveriam se proteger sempre, devido ao problema de reativação que o colega comentou. Mas algumas mulheres são mais vulneráveis do que outras. E aí, essa sorologia, quando ela foi feita, né, nós vimos que grande parte, né, 51% praticamente, nunca teve contato com toxoplasma, e aí tem que ficar acompanhando durante a gravidez, tem que fazer sorologias com mais frequências para determinar se ela foi exposta. Porque se ela foi exposta, tem que tratar, tem que usar um medicamento específico para evitar que o bebê tenha complicações, inclusive microcefalia.
Isso que eu ia falar do Zika, em que teve uma incidência muito grande no Nordeste do país. Isso, em 2016, aqui em Campos, eu lembro de um caso que nós acompanhamos os plantadores de cana, né? Mas é um problema também que envolve o meio ambiente, né? O vetor, né? A Aedes, sim. Né? Então, a gente também é uma outra forma. E aí, nós temos, no final, né, uma pouca, uma quantidade pequena de mulheres que a gente fala que uma infecção recente durante a gravidez, que foi a pergunta do colega, né? Só que, levando em consideração 5.000 nascidos vivos na cidade, né? Então, isso significa um grande número de mulheres, né? E bebês vulneráveis. Então, a gente tem a professora Cíntia, que trabalha lá na ponta, no lado oftalmológico, que está acompanhando as crianças oriundas dessas mães que foram infectadas durante a gravidez. Só neste ano, se não me engano, ela acompanhou 42 bebês. Então, esses bebês têm que ser acompanhados do ponto de vista oftalmológico e pediátrico também, que uma das pediatras que faz esse acompanhamento é a doutora Regina Célia, para verificar se o desenvolvimento, né, está adequado mesmo com a exposição. Olha, e o problema da toxoplasmose, e aí não gera pauta, não gera debate tão profundo, porque ela é assintomática. Mas você traz uma coisa interessante e importante, que é a toxoplasmose nas gestantes. Muito importante, muito bom. Exatamente, é muito triste, né? Lavar as frutas, verduras e legumes. A gente come as coisas doidadas aí e nem sabe, né? Tem que ter cuidado, gente. A fonte da água também, evitar água, em algumas regiões, água de poço. Tem que saber se aquele poço foi feito de acordo com as recomendações. O ideal é cuidar e não deveria beber, né? Mas a gente sabe que existem algumas limitações financeiras em algumas populações campistas que não têm acesso à água potável, né? E é uma água bem cuidada. E aí a professora Cíntia, infelizmente, esses dias, conversando com ela, né, que é a oftalmologista Cíntia Cordeiro, que um bebê, por exemplo, com perda da visão de um olho, né? Então, imagina, que tristeza, nos primeiros meses de vida, receber um diagnóstico de que seu filho, né, tem uma visão unilateral, né, devido à exposição à toxoplasmose, que é endêmico na nossa cidade, né? E assim, é um problema sério, grave, mas de tudo ainda pode haver o problema neuro. Uhum. Sim, que aí é mais complicado ainda, que aí é mais perigoso. Então, esses cuidados básicos aí ajudam a manter, né, a saúde da mulher, principalmente da gestante. 18ª semana científica, Thaís, eu estou vendo aqui no folder a Saúde Única, On Health, no Norte Fluminense, desafios e soluções para um futuro sustentável. O que é exatamente esse conceito de saúde única? É um conceito que existe há praticamente 20 anos. Foi fundado pelo pessoal da veterinária. Incrível, né? Que pensam na logística de como a gente precisa dos animais e do meio ambiente para ter a saúde humana também. Então, a gente precisa dessa tríade e cuidar dessa tríade, quer dizer, a gente fala, né? A saúde ambiental impacta no animal, a saúde ambiental impacta na saúde humana, a saúde animal, os exemplos, né? Esportricose, toxoplasmose, né? O gato também, né? Acometido, né? Com a saúde humana e com a saúde ambiental. O solo importa, a água importa, o ar importa. A gente esquece de falar da poluição no ar, no som. Nós temos inúmeros estudos que apontam, né, a influência do meio ambiente como um todo, né, do que a gente consome, não apenas bebendo e comendo, né, mas no dia a dia a gente consome essa interação com a natureza, né? Esse contexto se encaixa e aí a gente pode aplicar, ou já é aplicado, ou como que a nossa região usa, porque você traz assim dados para a gente aqui hoje muito importantes. O solo, a região norte fluminense tem uma endemia de esporotricose. Era Campos, né? Então já passou a ser endemia, que aí é regional. Isso. O estado do Rio é uma área. Olha aqui. Uhum. E depois de endemia, vem uma palavrinha aí complicada que eu acho que muita gente já ouviu falar, tal de pandemia. Então, assim, tem que ter cuidado. Porque, na verdade,
tá tudo relacionado aqui no pequeno, que vai gerando, que vai crescendo, que vai aumentando e, né, daí você perde o controle da coisa. Mas como que esse contexto da saúde única você consegue passar para a gente? Como que ele se encaixa aqui nessa região norte? Há uma integração com os municípios, com as secretarias, porque você tem aluno aqui do Brasil todo, né? Sim. Sim, temos alunos do Brasil todo na Faculdade de Medicina de Campos, na UENF, nas nossas instituições de ensino aqui da cidade, e temos egressos espalhados no Brasil todo. Mas quando você pergunta se existe uma gestão integrada, eu sinceramente já acho que em nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual, nem federal, a gente tem essa gestão integrada entre as secretarias, ministérios, né? Essa discussão de como a gente pode ampliar. Acho que vale a pena começar pelas áreas verdes, pela parte ambiental, né? Porque a gente acaba oferecendo espaço para a fauna, né, para os animais. Então, as abelhas estarem vindo para a região muito urbana, a gente vê alguns animais, né, aqui em Campos, infelizmente, de vez em quando a gente vê alguns animais selvagens que são atropelados. Então, porque esses animais estão, de alguma forma, ou com escassez alimentar nas suas áreas, ou com escassez de limite, né? Nós temos até o exemplo do lobo-guará, que recentemente foi atropelado, né? Isso. Mas a gente também tem ali na região, indo para o Morro do Rato, para o Imbé, a gente tem alguns outros animais de pequeno porte, também algumas cobras, né, que também são importantes, que acabam sendo atropeladas pela população, porque, teoricamente, toda essa área era deles, né? Então, eles são acostumados, né, a pensar no território como deles e acabam, infelizmente, sendo atropelados. Então, a gente ampliando esse espaço, a gente traz saúde animal, e também trazendo saúde humana, porque tem inúmeros estudos que falam, inclusive, quantos minutos um adulto precisa passar em uma área verde por semana para reduzir estresse, ansiedade, depressão, para modular. A gente sempre fala, né, a epigenética, redução de hipertensão, porque caminhadas nesses locais, algumas pessoas falam assim, eu preciso de férias. E o primeiro lugar que a pessoa procura ou é a praia, que é uma conexão com a natureza, ou é uma região de fazenda, montanha, de área mais verde. Mesmo porque a praia também é um outro tipo de conexão com a natureza, né? Então, a gente também vai oferecer na Semana Científica, né, aproveitando para falar, que a experiência, que a gente fica sempre muito triste quando um campista não conhece algumas áreas de preservação que estão aqui na nossa região, né? Então, nós teremos 3 momentos de imersão, tanto no Morro do Itaoca, que é o Morro do Rato, né? Então, vão 2 professores subir com algumas pessoas que se inscreveram nessa atividade. Temos também na Estação Ecológica de Guaxindiba, que fica ali de São Francisco, que é uma área maravilhosa. Eu não conheço. Você conhece? Olha, eu conheço. Não, a de Guaxindiba. Quem falou comigo recentemente foi a prefeita Yara, falando sobre o município, né? Joia. Eu não conheço. Ela falou que, Cláudio, é uma área maravilhosa. Exatamente. Existe uma espécie de ave, de um papagaio, uma gracinha, que só tem ali. Olha que beleza. Só tem ali em São Francisco. Que é a caruara, você ia falar? Isso, a caruara também vamos ter. Assim, na reserva de Guaxindiba, você consegue, eles identificaram todas as árvores que serviram de mães para a reserva caruara. Então, a reserva caruara, ela é um frutinho da Estação Ecológica de Guaxindiba. Então, olha a importância dessa estação ecológica que é ali em São Francisco, um local assim que quem tiver a oportunidade de visitar, a Vânia, né, uma das responsáveis, é um local com mata atlântica, que tem um pouquinho de pântano. Então, assim, tem um pouquinho dessa região. Como seria Campos do Goytacazes, penso eu, né, sem a cana-de-açúcar, né? Porque foram desmatados, né, para as fazendas. Então, eu imagino que a gente teria algo muito parecido com aquele tipo de estrutura de Mata Atlântica, algo bem parecido com aquilo. Falando em árvores, né, e a gente fala então de... Porque o que saúde tem a ver com o meio ambiente, né? Tudo, né? Tudo. Não só psicológico, que aí é um fator, assim, que já dá uma semana científica só aí,
né? Como que é respiratório, várias doenças. Asma, no interior de São Paulo, nós temos várias pesquisas que mostram o aumento da incidência de asma, aumento de internação por doenças respiratórias. A gente pensa em som também, principalmente em áreas urbanas. Já existem pesquisas com, inclusive, não só questões de saúde mental, né? Mas também doenças neurológicas, inclusive Alzheimer, em pessoas expostas a alguns tipos de som, que pode ser o uso constante de som urbano, de carro, buzina, né? Mas a gente também tem que ficar de olho também em alguns tipos de sons que estão fora da faixa da audição, mas que a gente recebe aquele comprimento de ondas, quando estamos falando de rádio, né? Então a gente entende que esse comprimento de onda da rádio rola por aí. Gosto, rola. Mas um dos mais preocupantes é da energia eólica, por exemplo. Temos estudos, inclusive, no Brasil, em que agora a gente entende que as pessoas têm que viver cada vez mais longe dessas áreas com energia eólica, com esse som não audível, que a gente não escuta, podem influenciar. Perda auditiva e também memória, sono. Pelo meu conhecimento para áudio, que aí eu estudei um pouquinho, você tem ali até 15 mil hertz, você consegue ouvir depois de 15 mil hertz alguns seres humanos, aí você vai para animais e tal, mas tanto é que se você pegar um aparelho equalizador, tanto agora como mais computador, pessoal, você pode ver ali, porque acima de 15 mil hertz você pode mexer ali que não vai dar diferença nenhuma perceptível ao ser humano. É impressionante, né? Exatamente, mas a gente não escuta, mas nós sofremos as ações. É como, inclusive, o sol, né? Então, está nublado. A gente não sente que está queimando, mas a nossa pele está sofrendo as ações dos raios solares. Nossa, o cara volta sapecado, se for mineiro, então, né, coitado? Se for aqueles que não gostam muito de sol e que vão, vou aproveitar que está nublado, hoje está sem sol, falando, não, foi o vento que queimou, é o sol, incidência solar. E assim, eu estou pesquisando aqui, ver se eu acho as fotos lá da Estação Ecológica Guaxindiba. Isso. Tem que ir lá, gente. Tem que ir lá. Claro, tem essas aves que eu comentei, tem vários tipos de macaco também, de cobras, mas tem também um felino exclusivo. Na verdade, esse felino não é exclusivo dessa reserva, mas eles descobriram recentemente e agora, se eu não me engano, eles soltaram uma fêmea para lá e a gente está torcendo, né, para que o amor reine, como no Rei Leão. Opa! E a gente ter... Possam se acasalar e ter os filhotes. Olha que legal! Aqui tem várias fotos. Dá um busca aí no Google aí que você vai encontrar. Thaís, e essa questão ambiental vai ser abordada lá na Semana Científica. E aí você fica à vontade para falar sobre o que você vai levar lá o Almir Júnior, que é secretário de Agricultura, e que tem, evidentemente, que tudo a ver. Tem alguns exemplos, assim, se você for às margens do Paraíba, do Ururaí, você vai ver o desmatamento até quase no rio. E assim, deveria ter uma faixa de 30 metros, se não me falha a lei aqui, de preservação. Mas naquele tempo, as usinas desmataram tudo, desmataram até nas margens do rio. E quando você perceber, em algumas áreas aí do interior, você vai ver. Campos tem muito canal artificial, então é diferente. Mas mesmo assim, tendo árvore, tem a preservação da água. Não tem árvore, ele já secou ou está secando. Pode perceber isso, como que é impressionante, né? Exatamente. Há uma relação da árvore com a água, né? Então, as regiões de nascentes, por exemplo, nós temos uma região sempre com uma área bem preservada, né? E por isso a gente precisa pensar nas árvores da nossa cidade. O professor Almir vem falar mais sobre o uso de agrotóxicos. É uma mesa muito específica que a gente vai discutir essa problemática, né? Como eu falei, Campos tem uma água que vem de diversas origens, então a gente tem que discutir isso. E também o uso na própria cidade, ele vai
vir como gestor, né? Porque ele também é um pesquisador do agro, né? Que é bem conhecido nacionalmente. Vai vir o professor Egberto também, que é um professor da UERJ, que trabalha com a exposição aos agrotóxicos nas mulheres e nos bebês expostos a esses agrotóxicos, né? Então, a gente vê o agrotóxico hoje como um disruptor endócrino, que pode influenciar algumas questões de tireoide no adulto e algumas questões metabólicas. E na gestante, como a gente fala, como está com um novo, um novo ser que está vindo, então novos desafios são postos àquele corpo, então eles estão estudando. Então, o professor Gilberto tem uma pesquisa com camundongos, né, e na UERJ ele vai falar sobre isso, e o professor Antônio Teva nessa mesa também, que vai falar sobre a importância do reflorestamento, ou então daquelas florestas vinculadas ao agro, né, que você tem uma floresta composta, metade da área floresta, e a outra metade é uma área para multicultura de preferência, que eu acho que combina bastante aqui com a nossa região, né, com os agricultores familiares, por exemplo. Sim. Tem algumas culturas, por exemplo, acho que café é uma delas, né? Que beneficiam diretamente. O café da floresta, não sei qual é o nome que dá agora aqui tecnicamente, mas que é de fato muito diferente, é um café produzido e altamente valorizado, mais valorizado do que o que já está aí nesse comum que a gente compra aí a R$80 o quilo. Exatamente. Eu voltei recentemente de Recife e é interessante a gente olhar o outro lado, que Recife, a praia inteira da cidade, da capital do estado, né? Você não pode tomar banho por causa dos tubarões. É conhecido no Brasil por causa disso. Você conhece a história lá? Por causa do porto. Do matadouro? Até hoje, você vê, né? Eu fui os lá, tubarões. Você vê as barbatanas dele, é visível. Doideira. Uma loucura. No Rio. Você lembra? Porque, na verdade, surgiu ali um matadouro. A origem de toda aquela coisa ali dessa praia principal de Boa Viagem. A Praia da Boa Viagem. Tá tentando lembrar o nome. Eu lembrei o nome da churrascaria que nós fomos, mas não lembrei o nome da... Era um matadouro no rio, que deságua ali naquela região central, e que eles jogavam todo o sangue dos animais no rio. Pronto. Tudo que o tubarão... Mas a causa mesmo foi algo humano. Foi a decisão de colocar o porto numa região alimentar, e aí eles foram procurar um local para se alimentar, porque o humano não é gostoso para o tubarão. A gente tem pouca gordura. Então, ele morde pensando que é uma tartaruga, que é um animal mais gordinho, e é tanto que ele morde forte, mas ele logo larga. Ele pensa, que nojo, provavelmente, né? E aí, a gente vê hoje um outro lado, porque agora com carbono verde, a área verde é dinheiro. E é muito dinheiro. Então, acho que economicamente, né, quando as pessoas pensam qual é o benefício hoje de eu manter uma área verde, ao invés de eu desmatar para plantar determinada subcultura ou determinada cultura, às vezes tem que pensar, vou lucrar mais do que vendendo carbono? Porque o Brasil tem um grande potencial nesse ponto. E a gente está vendo esse início de discussão. O Brasil, inclusive, já ganha dinheiro, né? Existem áreas na Amazônia específica, fechadas, já que o Brasil vendeu. Tem alguns problemas ali, né? Claro, mas que o Brasil vende para manter verde. Você ganha em dólares, tem que olhar, mas é muito dinheiro por área para manter aquela área verde. Então, nós temos a Mata Atlântica, que, assim, eu já fui em 3 estados da região amazônica, conheço a Amazônica, eu adoro, né, fazer trilha, faço aqui bastante. Mesmo quem nunca teve oportunidade de ir lá e ir aqui, mas só estudar a diversidade ambiental, a diversidade fauna e flora daqui é incomparável à Amazônia. A Amazônia, ela é grande. Só que ela não é tão diversa quanto a Mata Atlântica, que nós, infelizmente, desmatamos bastante. Então, é uma área com muita diversidade em espécies de árvores e em espécies de animais. Então, imagine, porque tem diferença no valor do carbono. Então, a área de estuário, a área de Amazônia, a área de Mata Atlântica. Então, no futuro,
E, na verdade, é uma questão do presente, porque o Brasil já está vendendo algumas áreas essa estratégia de carbono verde para algumas empresas e alguns países, porque como os países eles estão poluindo, eles querem trocar, né, pelas suas indústrias, né? Então, eles querem trocar por a gente tem algo sustentável, a gente mantém tantos hectares quadrados lá no Brasil, né? E manter a Amazônia do Brasil, assim como manter o Saara, o deserto do Saara, é essencial para o clima do mundo, né? Manter os dois. A gente pensa que não, mas tem tudo a ver com... a areia do Saara, literalmente vai voando até a Amazônia. Literalmente, é verdade. E aí, essa areia, ela ajuda, né, um pouquinho, os grãozinhos bem pequenininhos flutuam, assim, voam e ajudam a formar água e nuvem e chuva. Olha que doideira. Então, a gente precisa desses dois. Você foi a Belém do Pará? Fui. Belém do Pará tem assim, é legal, né? Thaís, tudo bem, Cláudio? Preciso fazer uma reunião com você. Aí você, depois da chuva ou antes da chuva? Legal. Chove todo dia. Todos os dias, próximo de 6h30, né? Todos os dias. Finalzinho da tarde, chove todo dia. Então, assim, e a gente vê isso tudo, como você fala da questão do deserto do Saara, e tem ainda os negacionistas do clima. Assim como existem os médicos com vacina, nós temos biólogos negacionistas com as variações climáticas. A gente nem fala aquecimento global, a gente faz mudanças climáticas, porque tem regiões que vão ficar mais frias, tem regiões que vão ficar mais quentes, porque é a média global, né? E tem regiões que vão sofrer mais com eventos que ocorriam com pouca frequência, né? Thaís, você quer falar de alguma palestra mais que chama a atenção da população ou da sua organização lá com relação a essa semana científica? Fica à vontade. Falamos só do Almir. Almir também já deu um bom dia aqui. Excelente. Almir é figura, né? Sensacional. Exatamente. Eu fico muito feliz de ter representantes, né, da gestão aqui municipal, sempre muito colaborativos nas discussões, também de Macaé, né, do estado também. E eu gostaria, acho que nós acabamos falando de praticamente todas as mesas redondas, né, das vivências, mas nós também vamos oferecer algumas oficinas práticas, sim, para a discussão tanto da produção de vacina para alguns tipos de patógenos que ainda a gente não tem vacinas com boa eficácia, né, que é bem complicado desenvolver vacinas para alguns tipos de patógenos, e também com o professor Rodrigo, da Fiocruz, e também com a professora Viviane Lamin, nós temos uma oficina de análise de doenças mielodisplásicas, que são doenças da medula óssea, que podem ser resultantes de exposição a químicos, não necessariamente agrotóxicos, né, que a gente fala muito do plástico, né, porque hoje a gente consome por semana um cartão de crédito em plásticos, e nós já temos plásticos no cérebro de brasileiros, uma pesquisa da USP. A gente consome, tu entender que como se estivesse comendo uma quantidade de um cartão de crédito por semana. Nós ingerindo. Isso mesmo. E esse plástico está onde? Na água, na Coca-Cola que você vira a tampinha, na água, no que você está comendo que vem do plástico, da roupa, muitas roupas têm tecidos com plásticos, a pele pode absorver esse microplástico. Esse microplástico já está presente no leite materno, já está presente na placenta, já está presente no pulmão, já está presente nas artérias, já está presente no cérebro de brasileiros. Então, nós temos várias pesquisas nesse sentido também. Qual a influência desse microplástico na nossa saúde? Não. Rapaz, você tá comendo plástico cabeça, hein? Caramba, que doido. Isso eu não sabia. Sinceramente, que a gente lê muito, procura ter um vasto, assim, como dizia seu Aloysio Cardoso Barbosa, o pai do Aloysio Abreu, do Cristiano, o nosso saudoso Aloysio, ele falava assim, o jornalista, ele tem um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Eu tô com 2 dedos, 3 dedos só de profundidade, tô tentando chegar no palmo. E aí você tem que ler muito, variedade, tudo você imaginar. Por que Marte está alinhado com a Lua, para você ver? Eu adoro. E aí viajo nesses trem aí, tudo aí que você imaginar. Olha que doideira, hein, cara? Porque assim, claro que pelo que a gente joga fora e pelo que a gente usa de plástico, entrevistei o Joilson aqui do Super Bom.
Marcelo, né? Fez 40 anos agora, estava conversando com ele outro dia aqui. Claudinho, falei, Jus, para que você cobra sacola, Jus? Pelo amor de Deus, a gente já paga caro tudo no Super Bom e tal, tá pegando no pé dele. Claudinho, tem que preservar o meio ambiente, Claudinho. E é de fato, aquelas sacolas dos supermercados, se você olhar, ainda mais aquelas pessoas mal educados, para não falar porcos assim, porque agora é muito cedo, né? Eles vão para a Lagoa de Cima, vão para as lagoas, para as nossas cachoeiras e deixam os lixos todos lá. Então, assim, aquele é o direto, é o que a gente está vendo. E aí você não raramente vê tartaruga, peixes, tudo envolto aí com sacola, com canudo. Olha que doido. A tartaruga, ela confunde canudo, né? Também. Isso, e ela acaba morrendo asfixiada pelo canudo. Então, e nós estamos, de alguma forma, também consumindo esse plástico. Então, essa iniciativa, né, que inclusive tem uma lei, né, tanto das sacolas, e na cidade do Rio, por exemplo, existe uma lei para o canudo de plástico que não pode mais estar disponível. A gente vê, por exemplo, isso acabou impactando no Brasil todo. A McDonald's, por exemplo, né? A gente vai pedir um milkshake, vem aquele canudo de papel que a gente não gosta. De papel, um papel, você fica com sensação estranha na boca, né? Demora um pouquinho, mas pensando, porque o papel é melhor que o plástico, né? Pensando em reduzir o plástico, mas porque existe uma lei específica em algumas cidades, cidade do Rio, por exemplo, que é proibido o uso de canudo de plástico. O papel é menos pior. Cara, eu preciso fazer um intervalo, mas tinha uma pergunta sobre tecnologia que vai estar no último bloco agora. Segura aí um bocadinho. E aí é um carinho que a gente tem lá com o Henrique da Hora, lá na nossa Tec Incubadora. Cara que interage com todos se tem aí um camarada que é onipresente aí em todos os setores da cidade, é o Henrique. Agora, como que... Eu só queria te fazer mais uma pergunta. Como que esse conceito de One Health também... ou na verdade, não é nem conceito. Quais as dificuldades, eu acho que é a melhor pergunta, para você aplicar esse conceito de One Health aqui na região? Consegue? É possível? Porque assim, talvez não seja essa a meta, o propósito, mas é uma ideia de se fazer isso, né? Tentando trazer a coisa para ao invés de micro, macro, ampliar um pouco. Acredito que essa discussão possa ser um gatilho para que a gente sensibilize os gestores, né? Então, fico muito feliz com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde da cidade e também o professor Almir, representando a Secretaria de Agricultura, para a gente discutir esse contexto, esse conceito, porque é mais fácil, eu diria, que a gente possa fazer uma gestão integrada municipal e que isso possa servir no futuro de modelo para o Estado, para o país, né? De uma sociedade que pensa com as limitações, com as fragilidades que nós temos aqui relacionadas com a saúde humana, animal e ambiental, que possam ser resolvidas pelas 3 secretarias, né? E que possa trazer benefícios diretos para os moradores de Campos. Muito bom. Estamos conversando com a Thaís Louvain, né, com esse conhecimento vasto, emprestando para a gente aqui um pouco de toda essa cultura. Ô Thaís, você falou do felinozinho lá? Isso. Quer ver? Eu pesquisei aqui, gato maracajá. É isso? Ele mesmo. Que bichinho bonitinho, Beto. Aqui, ó. Me parece um gatinho bonitinho. É a primeira vez, Inéia fotografa pela primeira vez gato maracajá em estação ecológica estadual de Guaxindiba, norte fluminense. Exatamente. Ele apareceu... Você viu ele lá? Não. Que é grande a estação. Ele é enorme. Tem uma trilha para crianças, menorzinha, e uma trilha para adultos, né? Eu fiz a trilha para adultos. Quantos quilômetros? Você lembra? Não lembro, mas eu acho que deve ser 3 e pouco, quase 4. E legal. Eles fazem um passeio guiado, é bem interessante, né, de agendar a visita e conhecer o pessoal, mas eu sei que o gatinho, ele apareceu, acho que foi a única vez, num passeio com crianças bem pequenininhas, e uma criança apontou lá, tem um gatinho dormindo.
e ele estava dormindo em uma árvore. Foi quando todo mundo aproveitou para tirar foto, porque pessoalmente ninguém tinha visto ele, só para aquelas câmeras trap, aquelas que você deixa... Você deixa armada lá durante o dia e noite. Ele já tinha aparecido várias vezes nessa câmera, mas nunca... Então sabia que existia, né? As câmeras trap. Mas aqui. Ninguém tinha fotografado ele perto. Como é uma reserva, a gente vê isso diferente de outras áreas, que os animais, eles conseguem consumir o alimento na própria floresta que está preservada, então eles não precisam se aproximar do humano. A gente vê isso diferente ali no Morro do Itaoca, que os saguis têm aprontado bastante, né? Eles têm se aproximado bastante do morro, das pessoas, porque as pessoas acabam dando alimento para eles. Para quem está vendo aí o programa pelas redes, o Beto colocou aí a foto do bichinho. Tá aqui, olha lá. Ele não é pequeno não, né, Thaís? Não é. É que ele tava deitado, rapaz. Tava dormindo. Que bom, né? Porque eram crianças passeando, né? Menos mal. É verdade. Né, mas é grandinho, não um gatinho assim de doméstico, não. Ele é bem... Vale a pena chamar a Vânia, que é responsável, para conversar, porque a Vânia vai falar, inclusive, como está o sucesso aí dessa tentativa de reprodução. Porque, na verdade, não tem como saber se tem mais de um, entendeu? Porque um apareceu pessoalmente, né, dormindo, mas eles deixaram uma fêmea lá para ajudar, porque eles identificaram que era um macho, né, e a gente espera, né, que ele possa continuar crescendo nessa família, nessa área que foi criada, inclusive com a ajuda da UENF. A UENF ajudou a criar essa estação ecológica, que é muito importante. Fantástico. Não, ótima ideia sua. Na hora que eu tiver sem ideia para pauta, Thaís, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá aí? Tem um café aí? Vou só trocar uma ideia, agora já gero aqui uma semana de programa aqui com as ideias que ela tem boas aí pra gente fazer pauta e pautas inteligentes e interessantes. Thaís, me dá um minuto só, mas bem rápido, pra gente só, quase que não dá tempo, Beto, é só mesmo para trocar aqui o tema e a gente voltar para fechar. Já são 9 horas da manhã quase. Deus do céu. E a semana científica, 18ª semana, não falamos sobre os egressos, né? Falamos um pouco, né? Vamos falar rapidinho então sobre os egressos, sobre a questão da tecnologia, e a gente fecha rapidinho então aqui o programa de hoje. Que horas começa hoje? Hoje é 6h30. Dá tempo. Tempo até meio-dia para ficar conversando aqui. Coitado. Bom, 8 horas e 52 minutos, pausa rápida aqui no Folha no Ar, a gente volta a seguir, só para fechar aqui com a Thaís Louvain de Souza, falando mais sobre a 18ª Semana Científica da Faculdade de Medicina de Campos, que conta com a mostra de extensão e também a 5ª semana de egressos. 8h52 na Folha, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radimed Diagnóstico por Imagem e Cicobi Fluminense. Você sabia que o Cicobi Fluminense